Olá, alunos! Iniciamos então mais uma aula e hoje abordaremos o conteúdo de distribuição de frequência. Certo? Ao longo da aula veremos o que é uma distribuição de frequência, como montar uma distribuição de frequência e entender a sua organização. Então, primeiramente, quando você faz uma pesquisa, faz uma coleta de dados, esses dados vão vir sem nenhuma organização. E esse conjunto inicial de dados damos o nome de tabela primitiva. Exemplo: foram entrevistadas 10 pessoas sobre o quantitativo de filhos e obtiveram a seguinte resposta. A primeira pessoa respondeu que tinha um filho, a segunda respondeu que tinha 0 filhos, a terceira respondeu que tinha 5 filhos, a quarta 2 filhos e assim sucessivamente até o 10º entrevistado. Então observe que não há nenhuma organização. Os dados estão dispostos na mesma ordem do qual foram coletados. Certo? Então o primeiro processo estatístico seria a organização. Então a partir dessa tabela primitiva, criaremos o rol de dados. Ou seja, vamos organizar esses dados em ordem crescente, já que são dados numéricos. Eu tenho aqui então 0 apareceu 2 vezes, o 1 também apareceu 2 vezes, o 2 apareceu 2, o 3 apareceu 1, o 4 apareceu 2 e o 5 apareceu 1 vez. Então, a partir da coleta de dados, temos os dados que compõem a tabela primitiva. Organizando esses dados, temos então um rol de dados. Tá? Esses dados, a gente já pode, com uma simples visualização, entender a sua amplitude. O que é amplitude dentro de estatística? É a diferença entre o maior elemento desse conjunto de dados e o menor. Então, basta eu pegar o maior valor coletado menos o menor. Então, eu já sei a amplitude do conjunto de dados. Certo? E isso só faz sentido quando estamos falando de dados numéricos. Então, eu vou pegar quem foi o meu maior valor. Então, quem respondeu que tinha maior quantidade de filhos? Quantos filhos eram? 5 filhos. Então, eu tenho que a amplitude daquele meu rol de dados vai ser o maior menos o menor, 0. Por isso que é importante que esses dados estejam organizados em ordem crescente. Facilita eu visualizar qual que é o meu maior e qual que é o meu menor. Eu sei que a quantidade de filhos varia entre 0 e 5 filhos. Quem tem mais filhos tem 5 filhos, quem tem menos tem 0 filhos. Ou seja, a amplitude do meu conjunto de dados vai ser de 5 filhos. Então, varia entre 0 e 5 filhos. Tá? Então, no nosso exemplo, peguei o quinto, o 5, que é o 10º valor em ordem crescente, menos o menor valor, que é o 0. Então, x representa o valor, o dado, a informação que foi coletada. O maior, 5, e o menor, 0. Amplitude, que a gente vai representar pela letra A, 5. Agora, com base nessas informações, aqui eu tenho uma pesquisa simples, com 10 pessoas. Imagine que você tivesse milhares de pessoas entrevistadas. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer após a organização dos dados é a contagem. Eu vou contar quantos dados eu tenho. Nesse caso, eu tenho 10 dados. A gente costuma representar pela letra N a quantidade de dados coletados. Eu já sei que ele tem uma amplitude de 5, ou seja, varia entre 0 até 5. 5 menos 0, 5. Isso eu já consigo tirar dessa organização. Mas eu posso mensurar quanto que cada vez essa informação é apresentada. Então, por exemplo, o 0 aparece 2 vezes. E é por isso que a gente vai construir, então, essa tabela, da qual damos o nome de distribuição de frequência. Eu vou distribuir e a frequência é a contagem. Quantas vezes aquela informação aparece. Então,
eu faço uma tabela. Mais à frente veremos como que é a estrutura de uma tabela dentro de estatística, seguindo as normas da BNT. Na primeira coluna eu vou colocar as minhas informações, os meus dados coletados. Então, tenho pessoas que responderam 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, assim sucessivamente. E vou contar quantas vezes o 0 aparece. Então, eu tenho aqui, ó, 0 apareceu 2 vezes. Então, a frequência, a quantidade de vezes que aparece, 2. O 1 apareceu 2 vezes. O 2 apareceu 2 vezes. O 3 apareceu uma vez. O 4 apareceu 2 vezes. O 5 apareceu uma vez. E se eu contar a frequência, fizer um somatório dessa frequência, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, 7, 9, 10. Vai dar exatamente as 10 pessoas que foram entrevistadas. E esse somatório a gente pode representar pela letra grega chamada sigma. O somatório é igual a 10 elementos. Tá? Então, na primeira coluna, que a gente vai conhecer essa coluna como coluna indicadora, eu vou colocar todas as informações sem repeti-las. Então, o 0 apareceu 2 vezes, mas eu coloquei uma vez, porque na frente eu vou colocar exatamente a quantidade de vezes que ela se repete. Eu vou verificar a frequência com que ela aparece no meu problema. Certo? A frequência, a gente pode classificar ela como sendo uma frequência simples, que são meramente os valores que realmente representam o número de dados dessa classe, e a somatória da frequência vai ser exatamente o número de elementos coletados, ou seja, 10. A frequência relativa, que eu vou fazer uma comparação através de uma razão entre a frequência simples e a frequência total, a gente vai falar um pouquinho mais à frente o que é isso. A frequência acumulada, onde eu vou fazer a soma da frequência absoluta da classe com as classes anteriores. Eu vou ver o quanto está acumulando até a última informação apresentada. E a frequência acumulada relativa, que eu faço uma comparação através de uma razão com a frequência total da distribuição. Tá? À frente, vamos ver nesse exemplo como mensurar essas frequências. Tá? Então aqui eu tenho a minha distribuição de frequência ampliada. 0, número de filhos 0, apareceu 2 vezes. Essa frequência é a que a gente chama de frequência absoluta ou frequência simples. Já a frequência relativa, eu vou comparar esse 2 com o meu total. Então, eu vou fazer 2 dividido para 10. 2 dividido para 10, 0,2. Esse valor é importante porque facilita se eu quiser definir isso em porcentagem. Porque se eu multiplicar exatamente por 100%, eu vou ter um total de 20%. Então eu sei que a quantidade de pessoas que responderam que tinha 0 filhos foi de 20% do meu conjunto de dados. Então a frequência relativa, a gente compara o valor apresentado com o total de dados que foram coletados. Faço essa comparação através de uma divisão, ou seja, de uma razão matemática. E se eu chegar ao resultado da somatória, vai ter que dar 1, porque eu peguei o 10 e dividi pelo próprio 10. Certo? Observe que essa frequência eu estou representando com a letra maiúscula e o I. Esse I refere-se exatamente à linha. Então, quando eu digo o F2 seria, se o F é minúsculo, é uma frequência absoluta e o 2 da segunda linha. Então, o F2 é 2. O F4, aí eu vou olhar a frequência na quarta linha. Primeira, segunda, terceira, quarta. Na quarta linha, a frequência foi 1. Já a frequência relativa, a gente acrescenta um FR de relativa. E aí eu coloco um I para indicar qual coluna. Por exemplo, FR1
refere-se à frequência relativa da primeira linha, ou seja, 0,2. Tá? Já a frequência acumulada, que a gente vai representar com a letra F maiúscula, sempre quando for acumulada, a letra aparece em maiúsculo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acumulando os valores. Então, se na primeira tinha 2, beleza, a primeira tem 2. Na segunda, em vez de eu colocar o valor da frequência, eu vou somar as duas linhas. 2 mais 2, 4. Na terceira linha, eu vou somar as três anteriores. 2 mais 2 mais 2, 6. Eu estou acumulando com os valores anteriores. Então, na quarta linha, vai ser o equivalente a somar as 4 linhas da frequência absoluta, 7. Na quinta linha, eu vou somar as 5 linhas da frequência absoluta. E assim sucessivamente, tal que o último valor apresentado vai ser exatamente a quantidade de dados coletados. Então, se eu perguntar para vocês, olha, quantas pessoas têm de 5 a menos filhos? Eu olho para a frequência acumulada, 10 pessoas. Certo? E a frequência relativa acumulada, que a gente vai apresentar, F maiúsculo é acumulada, R de relativa. Eu vou comparar esse valor da frequência acumulada com o total da distribuição, que é os 10. 2 dividido para 10, 0,2. 4 dividido para 10, 0,4. E assim sucessivamente. Tá? O último valor vai dar exatamente 1, porque eu tenho 10 dividido para 10. Agora, nem sempre isso vai ser possível. Porque quando você pergunta, por exemplo, quantos filhos a pessoa tem, a tua amplitude é pequena. Você vai variar de 0 a 5, 7, 10 filhos. Dificilmente alguém vai responder que tem 432 filhos, por exemplo. Então, a quantidade de linhas na tua distribuição de frequência vai ser pequena. Mas imagine o seguinte, vamos supor a coleta de dados relativa à idade de 25 clientes da loja X. Então, a minha loja quer traçar o perfil dos clientes. Então, ele investigou, olha, vou pegar uma amostra desses clientes e vou olhar na ficha e verificar qual é a idade dessas pessoas. Ou fazer um questionário, entrevistar essas pessoas. E os dados coletados foram 24 anos, 20 anos, 21, 33, 24, 29, 25, 22 e assim sucessivamente. Então, isso daqui é uma tabela primitiva, porque os dados estão na sequência com que foram coletados. Se eu organizar esses dados, eu vou ter então um hall de dados, porque os dados estão organizados do menor para o maior. Então, meu menor dado coletado, que é o x mínimo, foi de 18. E o maior dado coletado foi de 35. Então, se eu observar aqui, a amplitude, que para determinar a amplitude é a variação, é a distância entre o menor e o maior, eu vou pegar aquele x máximo menos o x mínimo. Ou seja, a amplitude vai ser os 35 menos 18. Ou seja, vai dar 17. Então, pode ser que minha tabela agora dê 17 linhas. Isso que a variação das idades não são muito altas. Mas se a idade fosse variando de 18 até 68 anos, você teria aí uma amplitude de 50 anos. Ou seja, a tua população tem características um pouco distintas em relação à idade. Tá? Nesse caso, foi até relativamente pouca diferença de idade. Então, provavelmente pode ser que a minha tabela, se não tiver nenhuma idade, 100 pessoas naquela distribuição, eu tenha 17 linhas na minha tabela. Vai ficar uma tabela grande. Então, se eu fosse representar lá, olha, 18 anos tem 2 pessoas, 20 anos tem 1 pessoa, 21 anos tem 3 pessoas. Vai dar uma tabela muito extensa e difícil de visualização, difícil de enxergar.
certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar agrupar esses dados e aí eu consigo diminuir a minha tabela, a minha distribuição de frequência. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma organização em faixas etárias. Por exemplo, nessa tabela eu escolhi intervalos regulares, todos com o mesmo tamanho, até para facilitar a comparação, para verificar qual a faixa etária que tem maior pessoas. E representei com esse símbolo, que significa o quê? De 18 até 21 é o 18 inclusive, ou seja, incluindo 18, e excluindo o 21. Então, quando eu falo 18/21, significa que pessoas que tenham de 18 anos até quase 21 anos. Nessa faixa etária, eu tenho 3 pessoas. Tá? E assim sucessivamente. Então, se a gente observar lá naquele conjunto de dados, de 21 a 24 eu tenho 6, de 24 a 27 eu tenho 4, e assim sucessivamente. Então, aquela minha tabela que teria até 17 linhas, agora eu restringi apenas para 6 linhas. E essa notação, essa organização, a gente chama de distribuição de frequência em classes, sendo cada classe um intervalo, essa faixa de valor. Tá? Para definir a quantidade de classes, pode ficar a critério do pesquisador, mas a gente pode utilizar uma tabelinha. Se eu coletei de 3 a 25 a 5 dados, no máximo 3 classes. De 6 a 11, 4 classes. De 12 a 22, 5 classes. De 23 a 46, 6 classes. Lá na minha pesquisa, eu fiz uma entrevista com 25 clientes. Por isso que eu representei com 6 classes. E assim sucessivamente. Então, se eu entrevistei de 182 até 362, eu uso 9 classes. Se eu precisar mais valores, eu posso usar a seguinte regra. O número de classes vai ser igual a 1 mais 3,322 vezes o logaritmo da quantidade de dados. Tá? Mas se não, a gente recorre a essa tabela ou pode ficar a critério do pesquisador, porque às vezes, dependendo do pesquisado, eu tenho faixas específicas, por exemplo, para classificar a classe de renda. Se a pessoa é da classe média, classe baixa, classe B, classe A, geralmente tem uma faixa de valores específicos. Tá? Mas se você não souber, tenta utilizar essa lógica, essa tabelinha para definir o número de classes. Então, nessa distribuição de frequência em classes, eu tenho a classe, que é o intervalo. Então, a primeira classe vai de 18 a 21, a segunda vai de 21 a 24, a outra vai de 24 a 27 e assim sucessivamente. O primeiro valor, por exemplo, esse 30, a gente chama de limite inferior e representa com a letra L minúsculo. E o maior a gente chama de limite superior e vai representar com a letra L maiúsculo. Então, quando eu digo L minúsculo I, eu estou querendo dizer o limite inferior da classe I. Se eu coloco L1, vai ser o 18, porque é o limite inferior da primeira classe. Se eu coloco L6, é o limite inferior da sexta classe, ou seja, o 33. Da mesma forma, se eu colocar um L maiúsculo 4, é o limite superior da quarta classe. Eu vou contar, ó, 1, 2, 3, quarta classe. Limite superior, 30. E a minha frequência, que da mesma forma a gente representa com a letra F minúsculo, vai ser quantitativo de pessoas que tenham entre 18 e 21, incluindo os 18 anos, só que não inclui o 21. A amplitude da classe a gente vai representar como H. E a amplitude da classe é exatamente o comprimento da classe. A classe varia de quanto até quanto. Por exemplo, a amplitude da segunda classe, eu vou observar, olha, a segunda classe vai de 21 até 24. Então, o limite inferior L
minúsculo da segunda classe foi 21. E o L maiúsculo foi 24. Então, se a gente observar, de 21 para 24 está variando em 3 unidades. Por isso que a gente faz 24 menos 21, 3. Certo? Então, a amplitude dessa classe, 3. Na nossa tabela, na nossa distribuição de frequência em classe, se você observar, a gente utilizou por padrão 3, de tal forma que tenhamos 6 classes. Então, todas as classes têm a mesma amplitude. Então, a amplitude total da distribuição. Aí eu vou pegar o limite máximo e o limite mínimo. Então, lá na minha distribuição de frequência, o mínimo, o menor limite foi 18 e o maior foi 36. Então, o limite da distribuição, amplitude total da distribuição vai ser o maior valor foi o 36 e o menor que foi 18. 36 menos 18, 18. Então, a amplitude total da distribuição, já da organização na tabela, foi de 18. Tá? Mas lembrando que lá nos dados apresentados, a menor idade era 18 e a maior 35. Então, lá na amostral, lá nos dados coletados, houve só uma variação de 17. E por que isso ocorreu? Porque quando você está trabalhando com distribuição de frequência, nem sempre você vai ter a quantidade exata, já que você quer que cada frequência tenha um tamanho igual. Pode ser que a última frequência, a última classe, falte valores até o maior valor. Tá? E quando eu quero, já que eu tenho uma representação, por exemplo, de pessoas que estão entre 18 e 21 anos, por exemplo, de 6 pessoas, essas 6 pessoas, eu não sei o tamanho, a idade delas, se eu não tiver aqueles dados coletados, todo o conjunto de dados, todo o rol de dados. Eu só sei que 6 pessoas têm entre 18 e 21. Então, se eu fosse ler o resumo da distribuição de frequência, eu digo que essas 6 pessoas têm entre 18 e 21. Mas se eu precisar trabalhar com essas idades, precisar adotar uma idade para essas 6 pessoas, para efeitos estatísticos ou algébricos, o que a gente faz? A gente toma por padrão que o ponto que estaria exatamente no meio é a idade dessas 6 pessoas. E aí eu tenho uma aproximação da idade das 6 pessoas. O ponto médio é que vai definir isso e a gente vai representar com esse xi, que é o ponto médio da classe. Então, o ponto médio da segunda classe, se na segunda classe a idade varia de 21 para 24, basta eu fazer o seguinte, aqui é um mais, 24 mais 21 vai dar 55. 55 dividido para 2, 22,5. Ou melhor, 25, desculpa. Aqui dá 45. 45. 45 dividido para 2, 22,5. Então, exatamente entre o 21 e o 25. Tá? Então, se a gente montar aquela distribuição de frequência completa, eu vou ter, então, as faixas, que a gente chama de classes. Então, aqui eu tenho a primeira classe, e é idade. A idade de 18 a 21 anos, apareceram 3 pessoas. O ponto médio, essas 3 pessoas têm aproximadamente 19 anos e meio. E se eu pegar esses 3 e dividir pelos 25, 3 dividido para 25 vai dar 0,12, que se eu transformasse em porcentagem seria 12%. Então, 12% está entre 18 e 21 anos. Tá? De forma semelhante, faço com os demais. E se eu fizer a somatória dessa frequência, ó, letra grega sigma, somatória. A somatória da frequência vai ser igual a 1. A frequência acumulada eu pego, primeira classe tem 3, na segunda
vai ter a somatória das duas anteriores. 3 mais 6, 9. Na terceira, a terceira e as anteriores. 3 mais 6, 9, com 4, 13. Então, 13 mais 4, 17, 17 mais 3, 20, 20 mais 5, 25. E de forma semelhante, a gente faz a nossa divisão para achar a frequência relativa acumulada. Eu pego a acumulada e divido pelo total de dados coletados. Então, 3 dividido por 5, 12, e assim sucessivamente. Tá? Mas para que a gente faz essas frequências relativas e frequências acumuladas? Porque elas podem responder algumas perguntas. Tá? Vamos fazer algumas perguntas para a gente tentar tirar essas informações da nossa tabela. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, quantas pessoas têm entre 30 e 33 anos? Aí você vai dizer, olha, se eu quero saber a quantidade de pessoas, é um valor absoluto. Entre 30 e 33, eu tenho 3 pessoas. Eu uso a frequência. Se eu perguntasse quantos por cento tem entre 27 e 30 anos, então entre 27 e 30 anos, se eu quero achar a porcentagem, eu vou lá na frequência relativa e multiplico por 100. Ou seja, 16% dos clientes entrevistados têm entre 27 e 30 anos. Já acumulado, se eu perguntasse para vocês, olha, entre 18 e 27 anos, quantas pessoas eu tenho? Ó, entre 18 e 27. Quantas pessoas que eu tenho? As pessoas mais novas que 27 anos. Aí você vai olha, 18, que é o primeiro valor, até o terceiro. Então eu acumulei toda a faixa inicial, então eu tenho 13 pessoas. Por isso que eu utilizo a acumulada. Tá? Da mesma forma, a relativa. Se eu perguntasse para vocês, olha, quantas pessoas têm menos de 30 anos? Então vai ser de 18 até 30 anos, em porcentagem. Então, daqui até aqui. Se eu quero porcentagem, eu olho para a relativa. Vai dar 68. Então, é 68% tem entre 18 e 30 anos. Tranquilo? Quanto à organização dessa distribuição, eu posso representar isso através de gráficos. E o gráfico que representa uma distribuição de frequência é o histograma, que seria equivalente a um gráfico de colunas, só que essas colunas são justapostos, ou seja, elas são juntas. Por quê? Porque quando eu falo que eu tenho ali, lá na minha tabela, de 18 a 21 anos, eu não posso criar uma separação do segundo conjunto, porque o segundo é de 21 para 24. Então, as duas estão interligadas. O limite superior da primeira é igual ao limite inferior da segunda. Então, estão juntos. Então, se eu olhar a primeira classe, do 18 ao 21. Então, lá na minha representação, a primeira classe vai exatamente do 18 até o 21. A segunda vai do 21 até o 24. A outra do 24 ao 27 e assim sucessivamente. Então, de 18 até 21 anos, ele tem exatamente 3 pessoas com essa faixa etária. E essa representação é fácil de a gente verificar, olha, qual a faixa etária com maior quantidade de pessoas? Vai ser do 21 até o 24, onde eu tenho 6 pessoas, certo? Então, o histograma é uma representação gráfica de uma distribuição de frequência, e essa distribuição de frequência vai ser representada por retângulos justapostos, já que eu tenho uma distribuição de frequência em classe. Outra representação que a gente pode construir a partir dessa é interligar os pontos médios. Então, esse ponto médio com esse ponto médio, com esse ponto médio com esse ponto médio, com esse, com esse, com esse e com esse ponto médio. Interligando esses pontos médios, a gente tem o que a gente chama de polígono de frequência. Tá? E a última representação é o polígono de frequência acumulada.
que a gente também, você pode achar em alguns livros, como ogiva, onde você pega a representação da frequência acumulada. Então, de 18 até 21 anos, eu tenho 3 pessoas. De 18 até 24, eu tenho 9 pessoas. E assim sucessivamente. Então, na última idade, que era 36, eu vou ter exatamente as 25 pessoas. Correto? Essas são as representações. Então, distribuição de frequência é a contagem da frequência com que os dados aparecem. Esses dados precisam estar organizados para facilitar essa contagem, porque se estiverem soltos, vai dificultar muito a tua contagem. Então você organiza os dados e aí verifica qual o dado que está aparecendo e verifica quantas vezes ele apareceu e monta a tua distribuição de frequência. Se a tua distribuição de frequência ficar muito extensa, você enxuga criando intervalos de valores para esses dados. Tá? Então fica a referência e nas próximas aulas vamos entender um pouquinho essa distribuição de frequência, como calcular as medidas de dispersão, as medidas de posição a partir desses dados. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.